A identidade do Deus Filho é um pilar central da fé cristã, certo? Mas como é que essa identidade foi revelada de um jeito tão claro? Bem, é exatamente isso que a gente vai ver. Vamos mergulhar num evento absolutamente transformador das Escrituras que busca responder, olha, direitinho a essa pergunta. Sabe aquela sensação de ver alguma coisa que muda completamente a sua perspectiva? Que redefine a realidade? Foi exatamente isso que alguns discípulos sentiram lá no topo de uma montanha. E aquele momento, que a gente conhece como a transfiguração, não só virou o mundo deles de cabeça para baixo, mas é a chave para a gente entender a doutrina que vamos analisar. Mas para a gente entender o tamanho do que aconteceu naquele monte, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. Vamos voltar lá para o começo. Porque veja bem, as escrituras já deixavam umas coisas bem claras sobre a natureza divina do Filho muito, mas muito antes daquele dia específico. E essa história toda começa com um evento que, vamos combinar, desafia a biologia, a concepção virginal. A doutrina é clara que isso não foi um evento natural, foi uma ação direta da Trindade. O Espírito Santo, o poder do Altíssimo, eles envolveram Maria. E isso já era um sinal desde o primeiríssimo momento de que aquela criança seria, sabe, absolutamente única, o Filho de Deus. Então, a concepção marca o começo da vida dele aqui na Terra, certo? Mas a teologia vai muito, muito além disso. Aquele versículo fundamental de João afirma que a existência dele é eterna. O Filho, que ali é chamado de o Verbo, não é uma criação. A ideia é que ele sempre existiu com Deus e era o próprio Deus, compartilhando a mesmíssima natureza divina desde sempre. Tá, mas o que significa isso na prática, compartilhar a mesma natureza? A teologia cristã foi buscar um termo grego bem específico para isso, homoousios, que quer dizer da mesma essência. E olha, o ponto aqui é importantíssimo. Não se trata de ser parecido ou de uma divindade inferior, não. A ideia é que é a mesmíssima substância divina do Pai. E o raciocínio é simples. Se a essência é a mesma, os atributos também têm que ser. Isso quer dizer que o Filho compartilha daquelas características que são exclusivas de Deus, né? Ser eterno, imutável, estar em todos os lugares, saber de tudo, poder tudo. É essa crença na divindade plena do Filho que se torna, então, um dos grandes pilares da fé cristã. Beleza. Com essa base toda na cabeça, agora sim a gente pode entender o evento central da nossa análise. A transfiguração, gente, não é sobre Jesus se tornando divino. A chave é outra. É sobre a glória divina dele, que já existia, sendo, revelada por um momento. Então, vamos imaginar a cena. Começa de um jeito bem simples, até íntimo. Jesus sobe num monte bem alto e leva com ele só o seu círculo mais próximo de amigos, Pedro, Tiago e João. Esse isolamento todo já prepara o terreno, sabe? Prepara o palco para um momento que, com certeza, eles nunca mais iam esquecer. E aí que a coisa acontece. O primeiro detalhe visual é de cair o queixo. O rosto dele muda completamente. Começa a brilhar com a intensidade do próprio sol. E não é uma luz de fora que está batendo nele. É uma luz que irradia de dentro para fora. E essa transformação não para no rosto. Ela se espalha. As roupas dele também são atingidas, ficando de um branco que o texto descreve como branco como a luz. É uma imagem de pureza, de uma glória que claramente não é desse mundo. É como se fosse uma pequena janela para a realidade celestial. Olha que interessante, a palavra grega usada para descrever isso é metamorfou, que é de onde vem a nossa metamorfose. E isso é super importante de entender. Não foi um truque, um disfarce, um efeito de luz. Foi uma transformação real que revelou quem ele era por dentro, a sua verdadeira natureza divina, que normalmente ficava, digamos, escondida pela sua humanidade. Se a revelação visual já era uma coisa de outro mundo, a experiência fica ainda mais profunda, porque de repente surgem figuras icônicas da história de Israel. E como se não bastasse, uma voz do céu está prestes a confirmar tudo aquilo que os discípulos estavam vendo com os próprios olhos. E quem aparece? Ninguém menos que Moisés e Elias, conversando com Jesus. A presença deles ali é pura simbologia. Pensa bem, Moisés representa a lei, toda a base da aliança de Deus com Israel. Já o Elias, ele representa toda a linhagem dos profetas, aqueles que anunciaram que o Messias viria. Então, só a presença dos dois ali já era um testemunho poderosíssimo. É como se todo o Antigo Testamento ali, personificado nos seus dois maiores nomes, estivessem dizendo, é ele, podem acreditar, ele é o cumprimento de tudo que a gente escreveu e prometeu.
E aí vem o ápice, o clímax de tudo. Uma nuvem luminosa, que no Antigo Testamento sempre simboliza a presença de Deus, cobre todo mundo. E de dentro da nuvem sai a voz do próprio Pai. A declaração não deixa nenhuma dúvida. Este é o meu filho amado, e vem junto com uma ordem direta, bem clara: escutai-o. Certo, mas qual é o grande significado de tudo isso? Para que tudo isso? Basicamente, essa experiência no monte serve para estabelecer o papel supremo e central de Cristo na revelação de Deus. Vamos ver como isso funciona. O que a gente vê aqui é uma espécie de convergência, um ponto de encontro. A lei, com Moisés, deu a base de tudo. Os profetas, com Elias, mantiveram a promessa acesa, viva, mas os dois eram, de certa forma, temporários. Eles apontavam para algo maior. Cristo é apresentado ali como o ponto final, o destino para onde toda a revelação anterior estava caminhando. E tem um momento que sela tudo isso de vez. Depois da voz de Deus, quando os discípulos que estavam morrendo de medo finalmente levantam os olhos, Moisés e Elias sumiram, foram embora. A lei e os profetas cumpriram seu papel, deram seu testemunho e agora saem de cena. Só Jesus fica. A mensagem visual aqui é de uma força incrível. A partir de agora, o foco é total e exclusivamente nele. Ok. Deu para entender que ele é divino, que ele é central. Mas e daí? Para que tudo isso? Qual é o propósito final? Bom, a última parte da nossa análise é justamente para conectar essa revelação com a missão redentora dele. Aquela ordem, escutai-o, tem implicações gigantescas. Significa que a autoridade dele é suprema, está acima da lei e dos profetas. Significa que ele é o mediador exclusivo, a única ponte que liga a humanidade a Deus. E que o seu sacrifício, a sua obra, é mais do que suficiente. No fim das contas, ele é apresentado como o único caminho para a salvação. E essa reflexão final nos joga direto para os dias de hoje. Porque aquele evento lá no monte não foi só para 3 discípulos, né? A ordem que ecoou daquela nuvem atravessa os séculos e chega até nós. Se a transfiguração revelou quem Jesus é e qual é a autoridade que ele tem, a grande questão que fica no ar é o que significa, na prática, hoje, ouvir a voz dele acima de todas as outras vozes.